Senhor, nosso bom Deus, a vossa presença nesta manhã do santo dia de sábado, a fim de receber as bênçãos que o Senhor, nosso Deus, deseja derramar sobre o seu povo neste santo dia, suplicando ao Senhor a presença do Santo Espírito na meditação da sua palavra, é o meu desejo. E assim convido os meus prezados irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de São Lucas, no capítulo 19, versículos 41 a 44. Diz o seguinte: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses tão bem, ao menos neste teu dia, a que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão e entrecheirão, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Do Monte das Oliveiras, Jesus contemplava esta cidade. Era uma época muito especial, era o tempo da Páscoa. E de todas as terras vinham os filhos de Jacó a reunir-se ali naquele lugar para celebrar a grande festa nacional. E quando há festa, há regozijo, há alegria. Mas há algo que nos chama a nossa atenção. Enquanto estes filhos de Jacó se alegravam pelo grande acontecimento e pela grande oportunidade de celebrar esta grande festa nacional, Jesus, sendo também judeu, pertencendo também a este mesmo povo, olhando para a cidade, e especialmente por cada presente ali naquele dia, Jesus chora. Enquanto eles se alegravam e se regozijavam, Jesus chora. E porquê? Porque é que teria levado Jesus a chorar sobre aquele povo? Porque Jesus sabia da iminente destruição. Mas mesmo assim, nas palavras de Jesus, nós encontramos que havia ainda um pouco de esperança, uma centelha de esperança em relação a este povo. E dizia Jesus, e encontramos também no livro de Mateus, recordo-me agora, em que Jesus chora sobre esta cidade, diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes o Senhor fez todo o esforço para evitar esta calamidade? Quantas vezes Deus quis ajuntar os teus filhos, como uma galinha ajunta aos pintos debaixo das vossas asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Mas mesmo assim chegou-se o momento, a hora decisiva, muito em breve a acontecer. Mas ainda existia no coração de Jesus uma pequenina centelha para que realmente pudessem conhecer. Se tu ao menos conhecesses neste teu dia a quem a tua paz pertence, mas isto está encoberto aos teus olhos. Meus queridos irmãos, isto é uma profecia que está no passado. Isto já se passou. Estamos vivendo numa quadra natalícia, em que a maioria das pessoas festejam também esta quadra em relação ao nascimento de Jesus.
E nós mesmo, como povo de Deus, como filhos de Deus, não somos indiferentes a este acontecimento. E agora, que nos leva a pensar, prezados irmãos, que este grande envolvimento que nós podemos constatar, nas vilas, nas aldeias, nas cidades, vemos nesta quadra natalícia uma grande iluminação, uma agitação, as famílias se reúnem, enfim, até mesmo nós não somos indiferentes a esse acontecimento e que já vimos até mesmo na nossa escola sabatina. E não devemos o ser. Só realmente o que o Senhor chama a atenção a cada um de nós, aqui presentes esta manhã e a todo o seu povo espalhado em toda a face da terra, será que Jesus, lá do cimo do alto dos céus, está contemplando este mundo, sabendo da iminente destruição e finalmente deste mundo, confiando na sua igreja de alertar este grande acontecimento, individualmente com cada um de nós? Será que Jesus também está derramando as suas lágrimas e falando aos nossos corações para que nós possamos falar também às almas? Se tu ao menos conhecesses esta tua grande salvação, o desejo do nosso Senhor é que conheçam a Jesus Cristo. Ele deseja realmente salvar toda a humanidade. Conheçam sim, mas o verdadeiro Jesus Cristo, a fim de que não pereçam, mas que tenham o quê? A vida eterna. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, diz a palavra do Senhor, mas que todos se convertam ao Senhor, que todos se salvem e todos tenham a vida eterna que o Senhor deseja. Esse foi sempre o desejo de Deus. O próprio Senhor Jesus, na sua oração pelos discípulos e por cada um de nós aqui presentes e por todo o mundo, o Senhor disse que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes, que encontramos em São João no capítulo 17 e verso 3. Cada vez, prezados irmãos, à medida que se aproxima o fim dos tempos, dos dias, há mais anticristos. E daí a necessidade de nós, como povo de Deus, como a igreja de Deus, a necessidade de falarmos de o verdadeiro Jesus. Fala-se muito de Jesus. Encontramos pessoas, todas elas conhecem. Mas o Senhor diz-nos o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro, conhecer o verdadeiro Jesus Cristo. E esta manhã eu desejaria meditar com os meus prezados irmãos este mesmo Jesus em 5 dimensões. Jesus Cristo é apresentado, e tudo o que eu vou citar, prezados irmãos, é extraído da própria palavra do Senhor, não são autorias minhas. Jesus Cristo verdadeiro é chamado Cristo eterno. Jesus Cristo eterno. Jesus Cristo e o seu sacrifício eterno. Jesus Cristo e o seu evangelho eterno. Jesus Cristo e o seu concerto eterno. E, por fim, Jesus Cristo e o seu amor eterno. É aquilo que eu desejo meditar esta manhã com cada um de vós. Embora as Sagradas Escrituras, prezados irmãos, nos fala de Jesus como homem, como humano, ela também nos fala como Jesus, o Eterno. E isso encontramos no livro de Isaías. Vamos ver em Isaías no capítulo 9. Capítulo 9 e versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade
e príncipe da paz. E no livro de Miqueias, no capítulo 5, verso 2, ele declara que cujas suas saídas são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Desde a eternidade. E o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios, digo, no capítulo 8, ele também fala da eternidade de Jesus. Provérbios 8, versículos 22. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. O Senhor me possuiu. Portanto, vejamos, meus irmãos, que Salomão, identificando Cristo com a sabedoria, ele escreve o seguinte, que o Senhor o possuiu, não o criou. No princípio dos seus caminhos, antes das obras mais antigas. Cristo era realmente, essencialmente, no mais alto valor, no alto sentido, ele estava com Deus desde a eternidade. É o próprio Senhor Jesus Cristo, mesmo aqui nesta terra, que ele identifica seriamente a sua preexistência em São João, no capítulo 17, verso 5, que é a oração de Jesus, em que Jesus diz: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E ainda no livro de São João, o Evangelho de São João, no primeiro capítulo, apenas os primeiros 2 versículos, um de São João, estou por em primeiro de João. Estou habituado, portanto, à minha Bíblia antiga e as passagens encontram-se diferentes. Dizia eu, portanto, no Evangelho de São João, no capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Como é que nós compreendemos isto? No grego, a palavra princípio, ela aparece no artigo indefinido. Portanto, não se aplica a qualquer tempo definido, mas um tempo remoto e imaginável à nossa mente. No princípio, estava Cristo com Deus e o Verbo era Deus. Fala-nos também de Jesus Cristo, o seu Evangelho eterno. Isso nós podemos encontrar no livro de Apocalipse, passagem bastante conhecida por nós, no capítulo 14, verso 6, em que João vê um anjo voar pelo meio do céu. E ele tinha o quê? O Evangelho eterno para proclamar a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Este anjo que João vê voar pelo meio do céu, o que é que ele tinha consigo? O Evangelho eterno. E o que é o Evangelho de Jesus? Senão a salvação a toda a raça humana. E procuramos, irmãos, e podemos indagar,
se este anjo tinha o Evangelho eterno, que é a salvação, que é realmente aquilo que o Senhor está oferecendo a todos nós e através de todos os séculos, desde quando Ele é realmente eterno. As Sagradas Escrituras não se referem apenas à antiga e à nova aliança. Ela também menciona o quê? A aliança eterna, ou seja, o concerto eterno, que não será o quê? Esquecido. Isso podemos ver no livro de Jeremias. Jeremias no capítulo 50. E verso 5. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão os seus rostos. Virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno que nunca será esquecido. Num concerto eterno. Ezequiel também fala que estabelecerei contigo um concerto eterno. Ezequiel 16, no verso 60. Vemos assim, prezados irmãos, que embora possamos falar da antiga e da nova aliança, na realidade é apenas uma, é a mesma aliança eterna, que constitui o tema de toda a Sagrada Escritura. O seu sacrifício eterno, ainda Pedro que nos fala no capítulo 1 de São Pedro, primeira epístola de Pedro. Primeiro de Pedro, no capítulo 1, e versos 8 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes de quê? Antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Embora Jesus morresse apenas uma vez há mais de 2000 anos, Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo e noutra citação, mesmo antes da fundação do mundo. Assim, prezados irmãos, o Calvário constitui o clímax cabal da experiência do sofrimento do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Ele suportou mesmo antes da fundação do mundo. Por isso, prezados irmãos, aqueles que escolhem, aqueles cada um de nós estamos aqui presentes esta manhã que escolhemos seguir a Jesus, já o Senhor nos tinha escolhido. Já foram escolhidos em Cristo antes mesmo da fundação do mundo. E isso lemos no livro de Efésios. Efésios no capítulo 1 e versículos 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fosseis santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
O Senhor, prezados irmãos, nos elegeu a cada um de nós aqui presentes esta manhã, antes da fundação do mundo. Isto que é que nos diz, prezados irmãos, a cada um de nós? Já pensamos, prezados irmãos, o que é que isto representa? O facto de nos encontrarmos aqui, pela graça de Deus, nesta manhã do Santo Dia do Senhor, que Ele nos escolheu antes que nós tivéssemos nascido, dos tempos mais remotos. Jesus Cristo, prezados irmãos, foi destinado desde a eternidade a ser o nosso substituto e penhor. Prezados irmãos, eu quando medito realmente nestas verdades, é um assunto que realmente a minha mente se prende constantemente desde a minha mocidade. E hoje que estou vivendo nos derradeiros dias da minha vida, ainda não sei tudo. E desejo conhecer mais alguma coisa. E fiquei realmente bastante impressionado quando descobri que a serva do Senhor diz o seguinte acerca deste assunto. Ela diz o seguinte: o estudo da vida e da obra de Jesus Cristo é um assunto inesgotável que nos ocupará a mente enquanto nós vivemos. É um assunto tão importante que aqueles que se dedicam a estudar este assunto vai ocupar a sua mente durante todo o tempo em que nós vivemos. E depois ela ainda acrescenta mais. Também é um assunto que prenderá a nossa atenção durante toda a eternidade. Jesus Cristo, prezados irmãos, não é um assunto que podemos lançar mão dele e dominar os nossos pensamentos. Antes, porém, o Criador e nosso Redentor Jesus Cristo, por meio do seu Santo Espírito, domina os nossos pensamentos, para que venhamos e discernimos espiritualmente estas grandes verdades encerradas nas Sagradas Escrituras. Vejamos no livro de 1 de Coríntios. Primeiro de Coríntios, no capítulo 2, versículo 10 a 14. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não é um assunto que nós podemos tomar posse, humanamente falando, e podemos compreender. Mas é o Senhor que tem inspirado. E eu posso dizer, para os seus irmãos, já que um dia afirmei, e já tenho dito muitas vezes, por quem tem alguns anos na igreja, que conheceu, portanto, a igreja há 50 anos ou há mais, pode testemunhar que a minha igreja de hoje, neste conhecimento, não é a igreja de há 50 anos. E porquê? Porque, embora a serva do Senhor revelasse algo acerca destas verdades, a igreja continuou ainda a descobrir algo acerca
destas grandes verdades do plano da salvação. E nós que fazemos parte desta mesma igreja, e nós que realmente temos vivido ao longo da nossa vida, vamos realmente assimilando. Mas isso é quando nós nos interessamos, é quando nós queremos realmente conhecer realmente o grande plano da salvação, conhecer realmente o grande amor de Deus que nos quer salvar e salvar, portanto, a todos. Realmente é um assunto inesgotável sobre este assunto, por isso é necessário conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. E por último, a última dimensão de Jesus Cristo nos fala sobre o seu amor. São João, ao descrever o amor de Deus por cada um de nós, não encontrou palavra que pudesse definir esse grande amor que é incompreensível ao ser humano, e apenas se descreve desta maneira: o Deus amou-nos de tal maneira, esse amor de tal maneira, que enviou o seu Filho, descendo do céu à terra, humilhando-se a si mesmo, vivendo como servo aqui neste mundo. É qualquer coisa incompreensível para nós, porque Deus nos amou. E Deus nos amou, prezados irmãos, desde quando? Vamos ver no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 31. E versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: pois que com amor eterno te amei, tão bem com memorável benignidade te terei. Há muito este amor eterno, antes da fundação do Senhor, nos amou. Prezados irmãos, eu já tenho dito muitas das vezes nós pensamos, e o inimigo nos ataca, não vale a pena continuarmos, chamando talvez, acusando-nos daquilo que nós muitas vezes praticamos, que não devíamos praticar. Mas esquecemos uma coisa, que a salvação está ao alcance de todos nós, só se realmente a rejeitarmos. Nenhum será condenado por ser pecador, mas por não aceitar esta tão grande salvação, este grande amor, esta dádiva que o Senhor nos dá. Porque aquele que confessa os seus pecados, o quê? O que é que diz a palavra do Senhor? Alcançará a misericórdia de Deus, mas as que encobre nunca alcançará. O apóstolo Paulo nos diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação que está ao nosso alcance? E eu creio, prezados irmãos, que aquilo que nos pode despertar mais interesse, aquilo que nos pode realmente tocar profundamente na nossa alma, no nosso coração, é quando meditamos naquilo que o Senhor fez para nos salvar. Ele tem grande amor e grande interesse por cada um de nós. E deseja, e o Senhor continua a dizer individualmente a cada um: se tu conhecesses realmente a quem tua salvação pertence, se tu soubesses realmente o que eu estou ao teu lado para te ajudar a triunfar e vencer todos os obstáculos para alcançares a vida e a vida eterna, que bom seria. Esse é o desejo do nosso amoroso Salvador. O amor de Deus, prezados irmãos, é incondicional. O amor de Deus por mim e por vós é um amor eterno, como nós podemos ver. É um amor que não tem limites. Há uma época, é um amor que não tem limitação. É um amor que se estende tanto para trás como para a frente. Um amor eterno. E podemos chegar a esta conclusão, vemos o grande amor de Deus, porque Ele sabe quem se salva e quem se perde. E quando eu penso que este amor continua, quer eu me salve ou me perca, quer de cada um de vós se salve ou se perca, este amor continua
por mim e por cada um de vós. Que nós possamos compreender este grande desejo, aquilo que o nosso bom Deus fez por cada um de nós para nos salvar. É o apóstolo São Paulo falando desta tão grande salvação no livro de Romanos, que é inspirado e nos fala sobre realmente esta grande riqueza que o Senhor nos concede a cada um de nós. No livro de Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 33. A 36. Ele começa por falar sobre ó profundidade de riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu o primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Meus queridos irmãos, ao meditarmos realmente neste grande amor que Deus nos concedeu a cada um de nós, possamos compreender de facto esta tão grande salvação que nos é oferecida. E enquanto vivermos, que ela possa reinar nos nossos pensamentos, no nosso coração, continuando a dar glórias ao nosso Deus por aquilo que Ele operou em nosso favor para nos salvar, para que um dia possamos ter a dita de continuar a louvar e a dar glória durante toda a eternidade. É o meu desejo para mim, por cada um de vós. Amém.